dia a todos. Estamos hoje em mais um episódio da série Crise do canal de Estudo de Economia da FRJ. Estamos hoje aqui com o professor Francisco Eduardo e com o professor Antônio Lixa, ambos do grupo de conjuntura do Estudo de Economia da FRJ, e vamos discutir hoje a macroeconomia da pandemia, ou seja, apresentar os elementos, os impactos e efeitos da pandemia sobre a economia brasileira. Bem-vindo, professor Francisco, bem-vindo, professor Lixa. Obrigado. Eu vou direcionar uma primeira pergunta para os dois, que acho que é uma discussão central nesse momento e que tem acontecido ao longo da pandemia. E a primeira pergunta é: qual é a relação entre a pandemia e o desempenho econômico? Há um trade-off entre saúde e economia? Como tratar esse dilema, isolamento versus imunidade do rebanho? Acho que essa é uma questão que desde o início da pandemia estamos nos perguntando, e eu queria ouvir vocês dois sobre essa questão. Bom, eu acho que é consensual que a pandemia vai ter um impacto dramático sobre as economias todas do mundo. A OECD acabou de divulgar suas projeções do crescimento mundial, com uma queda de 6% do PIB mundial, se não houver uma segunda onda, né? Isso aí não tem nada parecido desde a Segunda Guerra Mundial. A gente teria que voltar aos anos de 1930 para ver alguma coisa parecida. Só que essa é uma crise diferente, é um animal novo, de um tipo que nós, economistas, nunca vimos na nossa vida, nunca estudamos. De maneira que agora somos todos epidemiologistas. Nós, lá no grupo de conjuntura, nós estamos olhando diariamente com lupa todos os dados da evolução da epidemia no Brasil e no resto do mundo, porque o desempenho da economia vai depender crucialmente disso, né? Agora, isso posto, quer dizer, a questão, se a saúde, por um lado, determina a economia, é evidente também que a forma de lidar com a pandemia é importante para a duração, para a profundidade de crises econômicas que serão inevitáveis. Aliás, que já estão ocorrendo, né? Neste momento, eu acho que já existe um consenso, não diria que o consenso é um exagero, mas acho que uma visão bastante ampla de que o isolamento social radical é a melhor maneira não só de combater a pandemia, mas também é a que traz um prazo um pouco maior os melhores resultados sobre a economia. No início houve um certo debate entre economistas se havia um trade-off nesse sentido. Se fizer uma política mais dura para salvar vidas, vai ter um resultado pior na economia. Houve alguns estudos que mostraram, a partir da epidemia da gripe espanhola, né, que não foi isso que se verificou. Porque quando você faz uma coisa, não enfrenta de uma forma mais radical a epidemia, você acaba tendo, quer dizer, você acaba tendo uma restrição à economia, porque as pessoas ficam com medo, e há um vai e vem, né, um abre e fecha da economia que acaba sendo mais prejudicial. E eu acho que o caso asiático, onde é ilustrativo a esse respeito, são os países que estão tendo melhor desempenho econômico e no combate à crise sanitária, e são países onde isso aí realmente foi feito, essas políticas foi feito de forma mais radical. Não sei se o Lixa gostaria. Eu complementando o que o Francisco Eduardo coloca, não? Então, esse dilema entre a questão sanitária, não? A questão de saúde e a questão econômica, na verdade, não existe. Enquanto durar a questão sanitária, a atividade econômica não pode acontecer. Por essa razão que é fundamental
não? Resolver inicialmente a questão sanitária e evitar o contágio, a disseminação da epidemia, para posteriormente conseguir abrir bem a economia. O que o Francisco Eduardo coloca é que a gente está vendo a experiência do Sudeste Asiático, países que têm muito mais experiência para lidar com outras epidemias, porque já viveram nisso nas décadas anteriores, e também porque tem maior disciplina social e maior condições sociais de fazer esses enfrentamentos, tem um sucesso maior no controle da epidemia e, em consequência, sobre a possibilidade de ter uma retomada mais firme. Tá? O Francisco Eduardo destacou também o fato de que os estudos que a gente tinha no começo da epidemia sobre o que tinha acontecido no século passado com a gripe espanhola, não? Basicamente nos Estados Unidos, a gente viu de que aquelas cidades, não? Porque o tratamento era feito a nível de estado, a nível de cidades, não? As prefeituras que tinham tomado melhor controle do isolamento e da evolução da epidemia são cidades ou estados que vão ter melhor desempenho econômico, não? A gripe espanhola lá nos Estados Unidos teve 3 ondas, começou no começo do segundo semestre de 1918 e foi até o começo de 1920. Aí a gente tem vários episódios, tá? Então, nesse ano e meio que eles estudam, o desempenho melhora para aqueles que têm um melhor controle da evolução do contágio, não? Da disseminação da epidemia. Então, basicamente, o que a gente vive é um choque de oferta, para classificar de alguma forma macroeconomicamente. Então, o que a gente tem é um problema básico sanitário que impede que as pessoas possam trabalhar. Isso significa uma queda no nível de atividade. Claro que depois a gente tem um outro problema, que é uma redução da renda das pessoas em consequência da demanda agregada. Mas que é uma consequência. Você não consegue resolver o problema enquanto não resolver o choque inicial de oferta, que era o problema, que é o problema sanitário. Lixa e Francisco, depois que vocês deram esse panorama, e é interessante como vocês deixaram claro que há quase um consenso de que não existe esse trade-off entre economia e saúde, esse foi um debate muito marcante logo no início da pandemia, vamos agora adentrar na questão brasileira. Então, para vocês, como tem sido a evolução da pandemia no Brasil e qual a diferença da evolução brasileira em relação a outros países? Bom, eu acho que tem uma coisa pouco compreendida em relação ao Brasil, principalmente no exterior, que é o seguinte: se confunde, no meu entender, a política de saúde no Brasil com as posições do presidente da República. Aqui no Brasil, as políticas de saúde são realizadas fundamentalmente pelos governos estaduais e municipais. O fato do presidente da República ter desdenhado, subestimado a gravidade da pandemia desde o início, e agora, na verdade, e de não ter tido uma liderança positiva, pelo contrário, teve uma liderança, acho que, bastante deletéria, esse fato, obviamente, claro que prejudicou a coordenação dos esforços, mesmo o convencimento da população, mas eu acho que não impediu a execução de políticas razoavelmente bem-sucedidas, em alguns casos até bastante bem-sucedidas, em alguns estados. Aqui no Brasil, né? Só para dar um exemplo, se a gente pegar os 3 principais estados brasileiros, os 3 mais populosos estados brasileiros, que são Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Nesses 3 houve fechamento do comércio, fechamento de todos os teatros, cinemas, bares, restaurantes, academias, enfim, o fechamento de inúmeras atividades, que é o que se pode fazer. Na verdade, é o que hoje a gente está vendo, que é o que acabou tendo mais efeito, né?
Isso aí, então no Brasil houve uma política assim, feita por prefeitos, governadores, etc., pode não ter sido tão dura como em outras partes, mas houve. Então, quando a gente olha assim em termos de... Eu comecei falando que isso foi pouco compreendido, porque a gente viu até o governador de Nova York se referir ao Brasil comparando com a Suécia em termos de políticas, o que é um equívoco completo. A Suécia não fez isolamento social, não fechou atividades, etc. etc. Agora, em termos de indicadores, então, acho que os nossos indicadores refletem isso. Não houve uma coordenação completa, mas houve esforço, etc. Então, se a gente for comparar com a Europa, por exemplo, a nossa curva da nossa epidemia foi achatada. Eu poderia mostrar os dados aqui. Claramente foi achatado, que foi o que evitou o colapso do nosso sistema de saúde, com exceções, como é o caso do Amazonas, onde o comportamento foi, na verdade, muito parecido com o dos países europeus. Mas o Brasil, em seu conjunto, foi achatado. Isso aí nos deu tempo, né? E evitou o colapso do sistema de saúde brasileiro. Além do que, o sistema de saúde brasileiro tem algumas virtudes que, com todos os seus defeitos, mas tem algumas virtudes que muitas vezes a gente não leva em conta. Então, quando a gente vai olhar os indicadores, o Brasil foi bem melhor do que os países europeus, mas está com desempenho médio em termos de América Latina, melhor que países como Chile, Peru, Equador, etc., mais ou menos como no México, e pior do que os dois países mais bem-sucedidos no que se refere especificamente ao combate à pandemia, que foram a Argentina e Colômbia, né? E eu acho que os impactos sobre a economia também vão ser esses no Brasil. Vai ser uma média do que a gente está vendo aí nos demais países. Isso mais ou menos que eu penso aí em relação a como é que as coisas estão indo aqui. Eu vejo um pouquinho diferente do Francisco Eduardo, não? Você tem a história do copo meio cheio, meio vazio, não? Então ele está vendo o lado meio cheio. Eu acho que o que Francisco destacou, o Brasil fez inicialmente tomou medidas rápidas, não? Iniciamos nosso isolamento rapidamente, as medidas foram tomadas um pouco por causa do susto, não? Da forte impressão mundial que a gente teve, o impacto que teve os casos europeus, basicamente Itália inicialmente, não? Então o Brasil tomou inicialmente medidas rápidas e fortes de isolamento social, não? No mês de março, não? No começo da segunda quinzena de março, e ela foi muito importante na contenção inicial da crise, não? Ou seja, os primeiros 30 dias ou 40 dias, digamos, até o final de abril, o Brasil teve um comportamento exemplar, digamos, em termos de controle da difusão da epidemia. Não? Muito se falava na época. O problema é que essa falta de coordenação que Francisco Eduardo colocou entre a instância federal e os estados e municípios, por outro lado, afetou a continuação da epidemia, que ela se alastrou depois. É claro que, como o Francisco Eduardo colocou, nesses primeiros 45 dias que o Brasil fez um forte isolamento, achatou bem a curva, mas depois, quando a gente entrou no mês de maio, não, começaram a aparecer já um certo descontrole em termos de, especialmente, a gente viu alguns casos, o caso de Manaus, que o Francisco Eduardo destacou lá no Amazonas, foi grave, mas aí é um caso muito idiosincrático, tá? Mas a gente viu um evento agudo aqui no Rio, não? O Rio de Janeiro teve um comportamento, não? A curva cresceu muito rapidamente, não? Muito mais rapidamente, por exemplo, que São Paulo. Tá? Então, o que o Francisco Eduardo coloca, se a gente vai olhar em períodos longos, o Brasil está mais ou menos na média da América Latina. Começamos bem,
depois a gente teve certo deterioro. Outros países, como, por exemplo, Chile e Peru, que foram muito bem no começo, quando fizeram a abertura, posteriormente, pioraram muito rapidamente, não? O que o Francisco Dado destacou. Não sei se o Francisco Dado gostaria de destacar um pouquinho Não, mais sobre a América Latina. É isso. Ele tem acompanhado muito de perto todos esses eventos. Depois desse panorama, e aí que é fundamental para a gente compreender a crise a partir da questão epidemiológica, eu vou entrar na discussão da reação do governo brasileiro em termos de política macroeconômica. Dado isso, eu queria perguntar para vocês o seguinte: as políticas macroeconômicas adotadas, monetária, fiscal, creditícia, cambial, no Brasil, são apropriadas para enfrentar a crise desencadeada pela pandemia? E, além disso, complementando, elas têm ajudado efetivamente famílias e empresas? Ou seja, qual é a efetividade dessas políticas na ajuda em termos das famílias e das empresas? Eu acho que a gente aqui no Brasil está seguindo um pacote que é mais ou menos comum à grande maioria dos países. Esse pacote de medidas é bem diferente das medidas clássicas para enfrentar uma recessão, né? Porque não se trata propriamente de um estímulo à demanda, como você faz em crises que começam diretamente com a queda da demanda efetiva, né? O Licha se referiu aí anteriormente a isso aí começa com uma crise de oferta, depois se converte em crise de demanda, mas eu acho que existe, mesmo quando ela é crise de demanda, ela tem uma especificidade, né? É que não há, neste momento, né? Neste momento, enquanto há medo da pandemia, enquanto há políticas de contenção, etc., não há estímulo fiscal, um estímulo econômico que faça as pessoas voltarem aos teatros, aos cinemas, às academias, etc., retomarem uma demanda normal. Então, o que eu estava falando no começo, é um animal novo essa crise, né? Eu acho que o pacote de medidas fundamentalmente, neste momento, não estou dizendo daqui a alguns meses, não, mas neste momento inicial, nos meses iniciais, é um pacote de medidas de contenção de danos. Contenção, quer dizer, você tem que conter os danos à vida das pessoas, à renda, aos mais vulneráveis, de um lado, e a contenção de danos à estrutura econômica, contenção de danos às empresas, que é fundamental para que a economia possa, no futuro, retomar o seu crescimento. Então, acho que essa é a natureza, e no Brasil seguiu mais ou menos isso, mas no que se refere especificamente ao Brasil, eu queria destacar aqui 4 pontos. Primeiro é que a gente tem aqui no Brasil 3 grandes bancos públicos, né? A Caixa, o BNDES e o Banco do Brasil, e isso acabou sendo um trunfo muito importante para o Brasil, porque esses bancos têm sido um instrumento importante de implementação dessas políticas, tanto as políticas de contenção de danos à vida das pessoas, a contenção de danos aos vulneráveis, etc. E aí, nesse caso, particularmente a Caixa Econômica, mas também contenção de danos às empresas, de preservação das empresas, aí o crédito, principalmente. Talvez o BNDES seja mais importante, mas os outros também são, Banco do Brasil e Caixa. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, no que se refere a gastos públicos, o pacote brasileiro de políticas foi surpreendentemente elevado. Ele foi, talvez, os dados que eu vi, eu acho que foi o mais elevado em termos de gastos entre os países emergentes, né? Isso acho que foi muito importante. Isso tem uma consequência, por outro lado, complicada, que toca exatamente num dos pontos mais vulneráveis da economia brasileira, que é o tamanho da dívida
pública, né? O Brasil já foi um país que no passado teve um problema gravíssimo, a dívida externa, balanço de pagamentos, etc. Hoje parece que a dívida pública é um problema macroeconômico talvez mais importante, né, nas circunstâncias atuais, e essa dívida provavelmente deve subir aí de 75% do PIB, algo que pode ficar até se aproximar de 100% do PIB, dado o tamanho do déficit nominal que a gente vai incorrer e dado que o PIB também caiu de tamanho. Você tem que levar em conta esses dois fatores, né? Então, é claro que você sair dessa crise, né, com uma dívida 20% a 25%, 25 pontos percentuais do PIB maior, não é detalhe, e aí surge, evidentemente, um problema de saber como é que você vai lidar com isso. Eu acho que saber lidar bem com isso é uma das chaves da recuperação futura, né? Acho que, só para terminar a minha intervenção aqui, eu acho que tem um ponto favorável ao Brasil nesse momento, é o fato de que a gente chegou nessa crise com inflação muito baixa, e essa inflação ficou mais baixa ainda, e a gente está hoje com juros baixíssimos, né? A Selic está, pela última redução, 2,25%. Então, isso é óbvio que você lidar com uma dívida pública muito alta, uma taxa de juros muito baixa, é muito diferente de lidar com uma dívida pública muito alta com os juros que a gente tinha no passado, pouco tempo atrás. O Japão tem uma dívida pública gigantesca, que nunca foi problema, porque ele tinha financiamento doméstico dessa dívida e tinha juros próximos a zero. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que pode... Se a gente conseguir manter juros baixos no futuro, eu acho que isso aí vai ajudar bastante a lidar com esse problema. Destacando um ponto que o Francisco Eduardo colocou, não? Então, o programa fiscal brasileiro, o programa de ajuda brasileiro, é semelhante ao dos países desenvolvidos e muito maior do que a gente vê em outros países emergentes. Tá? Então, temos uma reação forte do Ministério da Economia e do Banco Central, com um conjunto grande de políticas, tanto fiscais, quanto monetárias, quanto creditícias, que tem ajudado um pouco a compensar o grande choque que a gente teve. O que o Francisco Arado destacou, o fato do Brasil ter bancos públicos grandes e com muita capilaridade, ajudou a executar, não, implementar programas sociais de grande monta e que foram feitos muito rapidamente. Tá? No caso brasileiro, você tinha que dar um suporte a 70, 80 milhões de pessoas que recebem esse abono de R$600. Tá? 70 milhões de pessoas têm que receber e ser implementado rapidamente. Tá? Então, isso era um grande desafio em termos de implementação. É claro que a gente pode encontrar alguns defeitos, não? Algumas demoras nos termos iniciais, lá no começo, no final de março, tanto por parte do Ministério da Economia ou do Congresso na aprovação, ou alguns pequenos erros em termos de implementação, já que não se foi feito um cadastro bem feito e as aprovações podem ter tido pagar pessoas que não deveriam ser pagas, sei lá, podemos ter alguns pequenos defeitos, mas o tamanho do esforço feito, não, a velocidade com que isso foi feito, não, e chegar a 70 milhões de pessoas rapidamente foi um grande desafio e acho que o Brasil aí conseguiu em termos de dar um suporte, esse suporte inicial para a redução da renda das famílias. Em termos das empresas, o principal, é claro que aí também importam também os bancos públicos, temos tido vários programas para empresas, mas aí a gente, o Francisco Eduardo destacou que a redução da taxa de juros, a Selic e algumas taxas de juros de mercado têm ajudado, mas aí a gente tem outro problema em termos empresariais, que é o problema do risco. Tá? As empresas precisam
de empréstimos, não? Basicamente para ter capital de giro, para poder pagar salários, para poder pagar fornecedores, para poder pagar o aluguel, os impostos. Tá? E muitos desses créditos que tem a linha colocada pelo Banco Central chegam a ter alguns pequenos problemas burocráticos, mas isso acontece. Mas tem um grande problema que é o risco que outros países, não, basicamente, quando a gente vê Inglaterra, os Estados Unidos, os tesouros nacionais, os bancos centrais assumem muito mais os riscos que o Brasil e permite a execução do crédito. Tá? Então, é claro que isso tem um custo fiscal, isso tem custos fiscais. Tá? Mas, em termos do o destaque que o Francisco Eduardo colocou, não, o pacote de auxílio brasileiro foi grande, importante e tem ajudado a sustentar a economia brasileira. Lixa e Francisco, dado esse cenário das políticas e como Lixa destacou, uma certa efetividade relevante das políticas adotadas, para vocês, quais são os impactos sobre as variáveis macroeconômicas nesse ano? E qual a previsão de vocês para o PIB? Ou seja, mesmo com todo esse esforço e efetividade, o que é que vocês esperam o que é que vocês têm como previsão para esse ano das variáveis macro e o próprio PIB? Bom, em termos de previsão do PIB, nós já há algum tempo viemos prevendo uma queda do PIB de 6,7% nesse ano. Os dados mais recentes de indústria, comércio e serviços para abril não mudaram essa nossa previsão. A gente colocou dentro a gente está fazendo previsão por setores, né? É uma crise que atinge muito diferenciadamente a economia, né? O setor serviços que é atingido em cheio, tem uma parte do setor serviços que é outras atividades de serviço, que engloba esse ramo de diversões, etc., que vai cair dramaticamente. O setor de transportes aéreos, idem, setor de turismo. Então, você tem que fazer uma coisa mais ou menos diferente. A gente achou que o mais adequado era prever, não, em outras circunstâncias, a gente prevê até por componentes de demanda. Nesse caso, a gente, até por conta da questão da oferta, tem uma importância muito grande, como você salientou o Lixa antes, né? Nós estamos fazendo a previsão mais ou menos partindo do lado da oferta da economia. E o setor agro, que aparentemente não vai ser afetado, pelo contrário, ele deve ter um desempenho positivo nesse ano. Mas, fazendo essa previsão por setores, a gente chegou, e com algumas hipóteses, evidentemente, a partir do que a gente está vendo, né, que é o impacto da crise nesses setores, a gente chegou a essa estimativa, uma queda próxima inferior a 7% do PIB nesse ano, que é uma coisa dramática, né? Eu acho que, considerando o potencial da economia brasileira, eu acho que a gente vai levar uns 2, 3 anos para voltar ao nível do PIB que a gente tinha em 2019, né? Que, por sua vez, já era um nível de PIB que era inferior ao de muitos anos atrás, etc. As previsões que o Francisco Eduardo fez e que a gente apresentou já um mês atrás estão mais ou menos em média do que o mercado, não, que o resto das projeções estão colocando, não? A maioria dos analistas coloca entre uma queda entre 5% e no máximo 10%. A gente está mais ou menos aí nesse intervalo. É claro que existe uma grande incerteza. Em termos das hipóteses que são colocadas, em termos das hipóteses que o Francisco coloca quando faz as suas projeções, as projeções que depois o grupo assumiu, a gente destaca o fato de que estamos supondo de que existe uma recuperação no terceiro trimestre. Já começa uma lenta recuperação. É claro que a recuperação não vai ser
na forma de um V, ou seja, nós vamos ter uma forte recuperação do nível de atividade, o que o Francisco Eduardo colocou, para a gente voltar a ter o nível de atividade que a gente teve o ano passado, em 2019, vamos a demorar alguns anos ainda, tá? Mas a gente supõe de que não existe nenhuma ruptura institucional, não existe nenhuma, depois a gente pode desenvolver mais um tema, em termos de governabilidade por parte do governo ou questões institucionais, nem estamos supondo uma segunda onda em termos de epidemiológicos, não, ou seja, estamos no fundo, digamos, esse 6,7 que o Francisco Eduardo destaca é um cenário que, de alguma forma, mantém as premissas que nós tínhamos antes da pandemia, não? Ou seja, é um cenário com um certo otimismo. Antes da pandemia, mas, quer dizer, na verdade, não é o mesmo cenário de antes da pandemia. Pós-pandemia, que é a pandemia que leva para o PIB negativo, né? Claro, mas, digamos, a gente supõe de que vão continuar as reformas, ou seja, se espera que nos anos seguintes exista uma retomada das reformas, existe uma continuidade das políticas do Ministério da Economia e do seu ministro, supõe que não tem uma segunda onda, ou seja, são todas questões que envolvem uma certa incerteza, isso que eu queria destacar. Tá? Ou seja, a diferença do que acontecia nos anos anteriores, a incerteza neste momento é muito maior. Tá? Então, a revisão dos cenários é feita de forma dramática. Tá? No sentido de que, à medida que aparecem novas informações, os cenários mudam muito mais rapidamente. Para ter uma imagem, digamos assim, os nossos cenários são muito mais calidoscópicos, como se falava, não? Ou seja, pequenas mudanças mudam a figura totalmente. Tá? Então, nesse ponto que você falou, então, dá para a gente dizer que a gente está exatamente num ponto de quebra estrutural, que a gente não tem muita dificuldade de apenas pegar o passado e projetar para frente. Eu estou falando isso porque isso é, nesse momento, a grande dificuldade para fazer qualquer projeção em qualquer órgão, em qualquer instituição, em qualquer núcleo de pesquisa, porque o passado não necessariamente, nesse momento, consegue reproduzir minimamente o futuro. É isso que você está chamando a atenção, Lixa? Eu queria só reforçar esse ponto, que é exatamente a dificuldade de projetar, e aí qualquer sinal de mudança de indicador de antecedente, você tem que rapidamente refazer, isso não só no grupo de conjuntura, mas para qualquer projeção nesse momento, dados os efeitos que vocês destacaram do que é um novo cenário dado a pandemia e dadas incertezas, como você alertou. Dá para dizer isso, Lixa? A economia brasileira, como se pode dizer, está navegando em águas nunca antes conhecidas. Então, a gente não sabe exatamente como vai ser o comportamento da epidemia. Não conhecemos exatamente, por exemplo, quanto tempo ela vai durar, se vai ter uma segunda onda ou não. Não sabemos exatamente se precisaremos, o isolamento vai continuar, de que forma, não? Porque aí tem um monte de nuances e diferenças. Então, a gente não tem esse conhecimento sobre a evolução epidemiológica. Isso é uma incerteza. Não temos, existem, no caso brasileiro, incertezas de outras naturezas. Temos incertezas econômicas importantes por causa da devolução da dívida pública e sobre como que os agentes econômicos vão se comportar em termos, por exemplo, de aversão ao risco, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Existem incertezas políticas, tá? que existem, digamos, dentro do próprio governo, não? Podem existir diferenças, divisões de política diferentes entre o Ministério da Economia e outras alas dentro do governo Bolsonaro, e também podem existir problemas de relacionamento entre o executivo e o judiciário e o Congresso. Ou seja, então, existem um conjunto grande de incertezas que a gente deveria tratar elas com algum cuidado, mas envolve questões epidemiológicas que a gente não conhece, questões políticas que devem ser tratadas, questões
econômicas, financeiras, de aversão ao risco que a gente não conhece, tá? E também isso afeta também como que esses vão afetar, digamos, as empresas brasileiras, tá? A solvência delas, em que medida pequenas e médias empresas que têm maiores fragilidades financeiras, tá? Teve um aumento da taxa de câmbio, tá? Tem um aumento do risco em alguns setores, tem uma forte queda de demanda, como que isso vai afetar um conjunto grande de empresas que a gente desconhece, não? Olícia, só para acrescentar, eu concordo inteiramente com o que você está falando, mas eu acho que tem uma outra, que as incertezas que você falou tem a ver com fenômenos no curto prazo, esse ano, o ano que vem, mas eu acho que existe um outro tipo de coisa que é o seguinte, que é isso que tem se discutido muito por aí sobre o que é o mundo pós-pandemia. Aí não é só Brasil, é em geral. Como vai ser o mundo pós-pandemia? Qual vai ser o chamado, para usar a expressão batida, o novo normal, etc. Porque quando a gente voltar a botar a cabeça para fora d'água, né, a gente vai se encontrar numa situação, eu acho, que vai ser um mundo muito, muito diferente do atual, em termos econômicos, inclusive. Desde questões do tipo papel do Estado, déficit público, o comércio exterior, a integração na economia mundial, tudo isso vai ser diferente e hoje a gente tem a noção um pouco de onde é que a coisa vai, mas a gente não tem um quadro muito... É óbvio que há muita incerteza em relação a isso também. Eu acho que vivemos uma situação, Eduardo, como você falou aí, de incertezas absolutamente gigantescas em relação ao futuro próximo e mais distante. Sim. E aí eu queria trazer um ponto que acho que vocês até já mostraram, deram um diagnóstico da relevância e da importância na discussão do aumento da dívida pública e seus efeitos fiscais. E aí vou fazer uma pergunta que esse, como vocês bem sabem, é um debate que voltou mais fortemente na discussão brasileira, que é a questão do financiamento desse tipo de gastos na atual conjuntura da crise. E aí, para perguntar para vocês, como vai se pagar, ou quem vai pagar pelo forte aumento dos gastos públicos associado ao combate do coronavírus? Emissão monetária é a solução? E aí, só para contextualizar os nossos ouvintes ou telespectadores, tem todo um debate sobre essa discussão de emissão monetária, sobre dívida pública. É um debate entre economistas que sempre existiu no campo da teoria e que voltou novamente com mais força, vamos dizer assim, nesse momento da pandemia. Eu queria ouvir o que é que vocês acham desse ponto. Você quer começar? Tá bom. Então, como o Francisco Eduardo destacou, então, a relação dívida bruta PIB no Brasil no final do ano passado era 75,8, não? Este ano o déficit primário deve estar acima de 10% do PIB, tá? Pelo menos são as previsões iniciais do Ministério da Economia ou do Instituto Fiscal Independente, tá? O que nos leva a um déficit nominal de quase 15%, de 6% do PIB. Tá? Ou seja, provavelmente um dos maiores déficits nominais do mundo, nesse sentido. Tá? Por essa razão, tá? Ou seja, 15%, 6% de déficit nominal, com uma dívida que começa em quase 76%, devemos ter uma dívida no final do ano, uma relação dívida PIB, dívida bruta PIB de 93%, tá? E provavelmente deve continuar crescendo no próximo ano, tá? O ano que vem devemos ter novamente um déficit primário, tá? Claramente não no patamar deste ano, tá? Mas de qualquer forma, ainda que se consiga fazer um bom ajuste fiscal o ano que vem, devemos ter um déficit primário de 2% do PIB, ou seja, passaremos de 10% ou 11% de déficit primário este ano para 2% o ano que vem, o que significa uma certa explosão da dívida pública este ano e uma continuidade de crescimento provavelmente nos próximos anos. Tá?
provavelmente em 2022, a nossa dívida pública, essa relação passará de 100%. Tá? O que cria, basicamente, alguma dúvida entre os credores em termos de solvência dessa dívida. Tá? Isso a gente vê refletido em alguns prêmios de risco, tá? Não tanto, na verdade, o nosso CDS, não, que é um indicador de prêmio de risco de dívida, que no começo deste ano, no final do ano passado, estava em 97 pontos básicos, tá? Subiu para quase 350, hoje está em 200 pontos. Na verdade, ele não reflete totalmente o que está acontecendo. O EMB reflete um pouquinho mais, o EMB medido pelo JP Morgan está um patamar um pouquinho mais alto, tá? Ele já reflete essas incertezas ou dúvidas dos credores, tá? Sobre a solvência da dívida pública, especialmente não tanto por este ano, ano que vem, sino para os anos seguintes, tá? Ou seja, o que vai acontecer, digamos, até 2030, o que vai acontecer nos próximos 7, 8 anos com a dívida pública, não? Porque nesse patamar de 93%, 94% do PIB no final deste ano, 100% daqui a 2 anos, acho que a gente poderia, ainda não entraríamos com problemas de insolvência, mas se ela continua crescendo nos anos seguintes, já vamos ter problemas para fazer o pagamento do serviço da dívida, e isso que essas preocupações com que os credores, não, que os donos da dívida pública, a maioria deles domésticos, não, grande parte da dívida pública brasileira está em mãos de brasileiros ou residentes aqui no Brasil, tá? Então, isso cria um dilema forte para a macroeconomia brasileira, tá? No curtíssimo prazo, o que está acontecendo no curtíssimo prazo, especialmente a gente viu isso no mês de março e abril, uma forte expansão da base monetária, não? De forma totalmente atípica. Tá? Isso a gente não tinha visto nos anos anteriores, tem sido pouco destacado pela imprensa, mas teve um forte aumento da base monetária. Não? Ou seja, basicamente, uma expansão associada ao que o Tesouro tem usado, o que o pessoal chama de conta única, não? Uma conta que o Tesouro Nacional tem no Banco Central e que permite alguns pagamentos. Isso tem sido usado nos meses de março e abril, especialmente porque foram meses de muito estresse no mercado financeiro, de muita dificuldade de colocação de alguns títulos. Isso já está se normalizando agora no mês de maio, começou a se normalizar, mas nos meses iniciais a gente vê uma expansão forte da base monetária e basicamente a partir do uso da conta única. O que o Banco Central fez a partir dessa expansão da base monetária foi esterilizar essa expansão monetária, basicamente expandindo as operações compromissadas, ou seja, colocando títulos nos bancos comerciais, tá? São títulos com opções de recompra, não são operações compromissadas, mas que aumentam a dívida pública de curto prazo. Tá? Então, a gente não, basicamente esterilizando a expansão monetária. Então, é claro que essa esterilização é feita para a manutenção das metas de inflação. A gente tem um regime de política monetária no qual você tem que controlar a taxa de juros Selic, que é a taxa de juros do interbancário, e você não pode deixar muita quantidade de moeda lá dentro. É isso que está sendo esterilizado com a expansão das compromissadas. Tá? Então, nem tudo foi... É claro que como os juros estão caindo, como a taxa de juros está caindo, os bancos têm aumentado um pouco a demanda por reservas, demandas monetárias. Não? Isso permitiu um pouquinho mais de expansão monetária. Mas, respondendo rapidamente a tua pergunta sobre se a quantidade de moeda é uma alternativa, ela não foi, digamos, teve uma expansão da base monetária, mas ela foi esterilizada pelo Banco Central. Não deve acontecer nos próximos anos, pelo menos por enquanto, o Banco Central está acenando com a manutenção do regime de meta de inflação, tá? O que permite uma boa ancoragem das expectativas de inflação, e o que a gente vê é uma forte expansão da dívida pública, como eu falei, e outro fenômeno
para dar a palavra para o Dudu, é que, por causa desse aumento das compromissadas, a dívida pública está se encurtando, os prazos de vencimento da dívida pública estão se encurtando. Ou seja, cada vez a gente tem dívidas públicas de prazo mais curto, a média dela está caindo rapidamente. Só para complementar, eu acho o seguinte, a pergunta aí do Eduardo, quer dizer, essa parte da pergunta, né, se emissão monetária é uma solução, eu acho que é parte da solução, mas é uma parte, eu acho que pequena da solução. Pelo próprio tamanho da base monetária, né, que no Brasil é coisa tipo 4% do PIB e tal, e o déficit nominal vai ser algo como 12% do PIB. Quer dizer, então, acho que outras necessidades de financiamento que você pode ter. Então, eu acho que vai ser, acho que é meio desproporcional com a expansão monetária possível. Eu acho, na verdade, vai haver espaço, sim, para a expansão monetária. Toda vez que cai a taxa de juros, a demanda por moeda cresce, então é mais fácil você colocar moeda sem consequência. Porque a preocupação com a expansão monetária, primeiro, é a consequência sobre o preço de ativos, né? Subir muito, sei lá, dólar, preço de imóveis, ou seja, eu acho que isso não está em questão nesse momento. E com taxa de juros mais baixa, as pessoas decidem reter menos moedas, são menos tentados a passar para outros ativos. Então, a gente não quer uma bolha de ativos, né? Que isso é sempre complicado do ponto de gerar uma crise financeira no futuro, etc. A outra preocupação é com preços, né? Estimular excessivamente a demanda, a inflação, etc., que também não é uma questão neste momento. Então, eu acho que existe um espaço, sim, para expansão monetária, mas eu acho que isso não seria muito pouco em relação à necessidade de financiamento. Acho que uma boa parte vai ser, como o Lixa falou, aumento de dívida pública. E aí, pelo fato de a gente estar com juros baixos, isso realmente ajuda em que a dívida pública maior não seja um problema muito grande. E uma parte vai ser com a venda de reservas, né? Porque, afinal de contas, o Brasil tem, por qualquer critério que você use, reservas excedentes, reservas internacionais em dólar, no Banco Central. E se há um momento que é propício ao uso, à venda dessas reservas, é esse, né? Então, porque há uma pressão muito grande no mercado de câmbio, uma demanda grande por dólar, saída de estrangeiros, de ativos financeiros brasileiros, etc., que estão rendendo menos, ou por causa da incerteza, etc. Então, é um momento exatamente onde você pode usar isso, usar esse excedente de reservas, e isso vai acabar sendo uma fonte de financiamento desse crescimento do déficit nominal. Então, eu juntaria essas três coisas, né? A base monetária, uma parcela bem maior, bem mais expressiva, aumento de dívida pública. Aí, a dívida pública não vai ser de boa qualidade, no sentido, como o Lixa falou, né? Basicamente, que na situação de incerteza que nós vivemos hoje, o Banco Central, o que acaba sendo feito é a colocação de as chamadas operações compromissadas, né? Uma dívida pública de muito curto prazo. Uma partezinha também através de queima de renda de reservas brasileiras. Um pontinho para reforçar o ponto que o Francisco Eduardo destacou. O déficit primário este ano deve ser uma coisa assim da ordem de R$1 trilhão. E a base monetária nossa são 300 bilhões de reais. Ou seja, vamos ter um déficit primário, não? Mais de 3 vezes maior que a nossa base monetária. Então, ainda que a gente, digamos, a gente expande a base monetária 20%, 30%, então a gente vai expandir a base monetária 100 bilhões de reais. Mas temos um déficit de 1 trilhão. Tá? Ou seja, é só para mostrar o que o Francisco Eduardo destacou de importante, que é essa relação de grandeza entre base monetária e déficit primário deste ano.
É, e Francisco, assim, o próprio Francisco já até, e vocês já falaram dessa dificuldade do que é olhar o novo normal pós-pandemia, mas a gente sempre faz essa provocação no final, que não tem jeito, para a gente, pelo menos, especular possíveis cenários do que vocês enxergam desse possível cenário. Então, assim, eu queria... O que vocês acham? Quais são as consequências da pandemia e das políticas adotadas no médio prazo? Os fundamentos econômicos e institucionais permitirão que a trajetória de expansão seja alcançada no período pós-Covid? Como será o novo normal no Brasil no período pós-Covid? E ainda mais, e que expectativas dos agentes econômicos visualizados através das condições de mercado financeiro nos sugere? Ou seja, eu fiz aquela pergunta que todo mundo quer saber e que todos nós temos dificuldade de responder, mas eu queria ver a perspectiva de vocês em possíveis cenários no médio no médio prazo, porque no longo prazo, nesse sentido, dada, como vocês mesmos apontaram, a tempestade perfeita que a gente vive é muito difícil, mas mesmo assim eu faço essa pergunta que é aquela provocadora que a gente quer ouvir dos nossos convidados aqui, possíveis perspectivas futuras. Eu acho que todo mundo fica meio ansioso para a gente tentar ver o que é que vai acontecer e por isso a gente repassa essa ansiedade para os nossos entrevistados aqui, dos possíveis cenários que vocês enxergam. Tem dificuldade nisso, né, Eduardo? Eu acho que uma dificuldade principal, eu não vou de jeito nenhum me arriscar a tentar resolvê-la, é o fato de que a gente está envolvido numa profunda crise política e institucional. Eu sinceramente não consigo ver uma economia retomando sem que essa questão esteja minimamente equacionada, né, minimamente resolvida, pacificada, e eu também não consigo ver como ela vai ser resolvida. Então, o recurso que eu vou adotar aqui é aquele velho recurso dos economistas. Suponha que está resolvida a crise política e institucional. Vamos ver os outros problemas, as outras questões. Então, olhando para o novo normal, fazendo essa suposição, uma coisa que eu penso que é diferente em relação ao mundo anterior, a gente vai ter provavelmente um nível de gasto público maior. Eu não estou falando desses gastos para enfrentar a pandemia, não. Estou falando no fato de que a gente vai estar no mundo onde, por exemplo, as exigências em termos de... Eu vou pegar um exemplo, transporte público, né? As pessoas estão... Aqui a gente vê transporte público era um transporte super congestionado, as pessoas apinhadas. Assim. Não, aliás, não é só aqui, mas aqui também. Eu acho que isso aí é uma coisa que está se tornando inaceitável. Agora, um distanciamento maior, um transporte mais, né, menos apinhamento de pessoas, etc., isso é um transporte público mais caro. A passagem não pode ficar refletir esse encarecimento, porque fica inviável para as pessoas. Então, eu acho que o subsídio nessa área, em algumas outras, inevitavelmente vai crescer. Outros gastos na área de saúde, também acho que há uma demanda crescente por isso. Há também toda essa discussão que a gente não pode entrar aqui, porque então, senão isso aí o programa duplicaria de tamanho, mas a questão da renda mínima, da renda básica, etc. Era uma questão que já existia de alguma maneira, assim, mas numa discussão para uma coisa no futuro, e de repente a pandemia também acelerou a discussão desse tema, como muitas outras coisas ela acelerou, né? Então, vai haver uma pressão. Como é que isso aí vai ser resolvido? Eu não sei. O que vai ser é difícil de dizer. Mas isso é algum aumento de gasto, do nível do gasto público no futuro deverá ocorrer, deverá fazer parte desse novo mundo.
o que sugere também que um nível maior de carga tributária, ao contrário do que se pensava até pouco tempo, eu acho que algum aumento de carga tributária também vai ter que ocorrer. Do lado positivo, eu acho que se o Brasil souber encaminhar bem essas questões relacionadas à saída econômica dessa pandemia, pode ser que a gente tenha juros muito baixos por um longo período, e isso vai ajudar enormemente o país, principalmente se a gente tiver aquela condição, né, ficou famosa pelo Piketty, mas, enfim, é uma condição conhecida em termos de dinâmica do endividamento, que é a taxa de juros ser inferior à taxa de crescimento da economia. Se a gente conseguir alinhar esses parâmetros, ter uma taxa de juros real menor que a taxa de crescimento real da economia, isso aí facilita enormemente. Isso aí é uma combinação altamente propícia não só ao crescimento econômico, mas também, aí por isso que eu lembrei do Piketty, por causa da questão da desigualdade, né? Juros mais baixos de crescimento ajuda a combater a desigualdade, ao contrário, acentua a desigualdade, né? Então, eu acho que a gente pode ver isso. Acho que também é um mundo onde eu acho que as economias, é óbvio que o mundo vai ser menos globalizado. Essa tendência já existia antes, mas agora agravou com a pandemia, menos globalizado, os países vão estar com menos financiamento externo. Isso aí aponta também para câmbio mais depreciado, acho que de uma forma permanente, não apenas eventual. Então, acho que isso aí são, pelo menos, alguns dos traços macroeconômicos que eu estou falando aqui só da macroeconomia, né? Alguns dos traços macroeconômicos que eu consigo ver no futuro. É claro que esses traços podem vir acompanhados de boas políticas macro bem executadas, etc., que ajudem muito ao crescimento ou não, né? Essas características eu acho que deverão estar presentes neste mundo pós-pandemia. Outro ponto que o Francisco Eduardo está tratando aí do novo normal é que a gente estamos num mundo com uma grande liquidez internacional, tá? Produto muito da expansão monetária que aconteceu na década anterior por causa daqueles afrouxamentos quantitativos, americano, europeu, japonês, uma grande quantidade de recursos e dinheiro funcionando lá nos mercados financeiros. Bom, o Banco Central Europeu anunciou agora mais um afrouxamento quantitativo, mais uma compra de títulos públicos, vai colocar mais dinheiro, os Estados Unidos também, provavelmente, tá? Isso se reflete em mercados financeiros, digamos, inundados de liquidez, tá? Isso cria, por exemplo, alguns paradoxos que a gente vê hoje em dia, tá? A Bolsa Americana caiu no começo da pandemia, não? No final de fevereiro, início de março, teve uma queda forte, e depois teve uma recuperação. Hoje, a Bolsa Americana está mais ou menos no mesmo patamar que estava no final do ano passado. Ou seja, as ações das empresas americanas valem hoje mais ou menos a mesma coisa que valiam em dezembro do ano passado. Só que em dezembro do ano passado, a previsão era uma expansão da economia americana, digamos. E agora uma forte queda da economia americana. Então, mudou o cenário e os preços ativos são os mesmos, tá? O que é claramente, se a gente vai falar em termos de fundamentos no mercado financeiro, estão totalmente desorganizados, não? Ou seja, isso está claramente muito associado a esse excesso de oferta, dessa liquidez enorme dos mercados internacionais e a forma como eles funcionam. Imagino que o novo normal vai ser também um mundo com essa exuberância financeira, tá?
um volume grande de recursos financeiros à procura de alguma opção. É claro que essa exuberância dá a possibilidade de rupturas. Pode ser que exista o que a pessoa chama, às vezes, de estouro da bolha e uma forte queda, uma forte correção no preço desses ativos financeiros, tá? Por algum evento circunstancial, pode ser alguma questão sobre a eleição americana, o presidente americano, ou alguma notícia na relação China-Estados Unidos, tá? Mas a gente vê mercados financeiros também internacionais, tá? Com muita liquidez e com alguma preocupação em termos de que pode existir algum ajuste em algum momento. Tá? Ulisses, desculpa. Também um pouco na economia brasileira, só para te dar a palavra. Por exemplo, teve uma forte saída de capitais da Bolsa brasileira e do Brasil no começo da pandemia, mas, para nossa surpresa, na segunda metade de maio, entrou capital e temos um fluxo cambial positivo, apesar de a gente ter incertezas políticas, crise, uma dívida se expandindo, uma forte recessão, teve um forte fluxo de capitais, por exemplo, no mês de maio aqui no Brasil. Não, é que você trouxe um ponto que eu achei bem interessante, Lixa, para os nossos telespectadores, é que você, me corrija se eu estiver errado, você apontou uma possibilidade que, dado as políticas de combate à crise, principalmente associadas à questão da ampliação da liquidez, que já vinha com liquidez alta, e nesse combate agora também amplia essa liquidez, e esse elemento pode gerar uma instabilidade financeira na frente, pode, não estou dizendo, vê se é isso, e que pode gerar aí sim uma crise por estouro de bolhas, dado a contenção os instrumentos da crise. É isso mesmo? Eu estou equivocado, mas é isso mesmo? Não, isso. O Dudu Francisco Eduardo pode desenvolver. Não, é que isso é uma coisa que a gente vem discutindo no nosso grupo, né? Que no passado, todas as crises econômicas, elas sempre foram muito mais profundas, muito mais violentas, quando elas foram desencadeadas ou aprofundadas por uma crise financeira, né? Então, isso aí, digamos assim, é o que até agora a gente não colocou nas nossas projeções. Nós estamos pensando numa crise de saúde afetando a economia, com seus reflexos secundários, etc., etc. Mas se você a isso somar uma crise financeira, realmente estamos num mundo bem mais complicado, né? É como se tivesse um efeito que era exógeno, mas, dado o combate, pode se tornar endógeno. Pode se tornar endógeno, isso. A princípio não era uma crise financeira, mas pode se tornar. Não, isso é interessante, porque isso para pensar para frente, né? Um cenário o problema todo é que não sabemos quando acontecerá ou qual será o evento que pode detonar a crise. Porque, então, por enquanto, se você fala assim, vai acontecer em 2021, ou 2022, ou 2023, não sei. A gente não sei. A gente vê o que o Francisco Eduardo já destacou no começo da conversa, da nossa conversa, é uma forte expansão da dívida pública e privada no mundo todo. Isso já era um evento anterior, já era uma questão que já tem um lado estrutural, está se exacerbando. Isso pode gerar, para nossas projeções futuras, isso. Mas não estamos dizendo nem quando, nem o motivo de como que ela pode acontecer. Mas está colocado. Não, isso é uma coisa interessante, porque uma questão que vem sendo discutida há muito tempo pelos analistas da economia internacional é que, pós-crise de 2008, ao contrário de outras situações no mundo, não houve uma redução do endividamento, não houve uma redução da chamada alavancagem. A única significativa que houve foi das famílias americanas, mas de resto, no mundo inteiro, o nível de endividamento subiu de lá para cá. A gente já partiu de um nível de endividamento alto no pré-crise financeira e ele subiu. E agora, com essa nova crise, é uma nova escalada do endividamento público-privado em toda parte, né?
Então, isso aí coloca, digamos assim, uma situação de fragilidade financeira maior nos anos futuros, né? Então, digamos assim, esse risco aí pendendo sobre a economia brasileira e mundial. E, ao mesmo tempo, como você mesmo ressaltou, né, Francisco, é que tem uma pressão social e política para aumentar gastos. Então, são desafios e questões nada triviais para pensar a trajetória. Nada triviais. Eu gostaria muito, a gente já está chegando no final do nosso programa, agradecer muito aqui a participação do Francisco Eduardo, do Antônio Lixa, em mais um programa da série Covid-19 do canal do IE, do Estudo de Economia. E obrigado, Francisco, obrigado, Lixa, para suas palavras finais para a gente encerrar esse programa de hoje. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de participar aqui mais esse episódio aqui do canal IE sobre a crise, né? Uma iniciativa, acho que super bem-vinda nesse momento. A gente tem mais que debater tudo isso que está acontecendo, porque estamos vivendo um momento muito particular, né, da história econômica do Brasil e do mundo. Eu também agradeço a oportunidade do Instituto de Economia para com o grupo de conjuntura, tá? E destacar também que vivemos tempos muito convulsionados, não? Se a gente tivesse feito esta conversação 5 meses atrás, era totalmente diferente, tá? Mas 2 meses atrás também, não? O fato de viver esse mundo tão convulsionado, não? Com várias dimensões que a gente quase não tratou, não? Porque a gente não tratou nada sobre a dimensão, as questões de política aqui dentro, ou as questões sociais que estão acontecendo no Brasil, e ainda assim a gente teve, digamos, mais de 1 hora de conversa, não? Então, imagino que é um momento em que os debates são longos e diversos, não? Isso é uma coisa que mas é bom viver esses tempos, não? A gente aprende muito e também se diverte. Nesse momento, um pouco de diversão é fundamental para a gente atravessar essa trajetória de crise. E vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, obrigado. E a gente encerra por aqui. Se cuidem, quem puder, fique em casa. E abraço a todos.